Stéphane Moncler, boa tarde. Você é francês, politólogo, professor da Universidade de Sorbonne, em Paris, e brasilianista. Nos anos de 87 e 88, você acompanhou os debates da Assembleia Nacional Constituinte. Desde essa época, você reuniu uma ampla documentação sobre o processo constituinte. Você publicou vários textos científicos, inclusive no Brasil, sobre esse tema importante. Atualmente, o Brasil comemora os 25 anos da Constituição de 88. Para você, quais são os pontos que lhe parecem mais surpreendentes nos trabalhos da Constituinte? A importância das mobilizações sociais? A implicação do presidente José Sarney? A duração dos debates? O conteúdo e o tamanho da norma constitucional finalmente promulgada? Efetivamente, tudo isso chama a atenção e merece de ser analisado longamente em detalhe. Mas até hoje, há uma coisa que me impressiona e que, no entanto, nunca foi destacada pela imprensa ou pessoal político brasileiro de então, nem por meus colegas cientistas ou os funcionários da Câmara e do Senado. Trata-se das votações da Constituinte. Isto é, das votações que decidiram quais enunciados, quais artigos, parágrafos ou emendas iam integrar a Constituição a promulgar. No total, a Constituinte, mais exatamente o plenário da Constituinte. Então, não estou falando das subcomissões e comissões técnicas e nem da comissão de sistematização. No total, a Constituinte votou mais de 1000 vezes. O resultado de cada uma destas votações, assim que a transcrição de todos os debates do plenário, figura no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, um livro mais conhecido como a sigla DANC. Para cada votação, o DANC indica o número total de votos sim, de votos não e de abstenção. O DANC fornece também a lista nominativa dos votantes e o voto de cada deputado, o senador constituinte. O DANC é o jornal oficial, o diário oficial da Constituinte. Ele é publicado logo depois de cada sessão pela gráfica do Senado. É o documento que, teoricamente, não pode errar. É a fonte, por excelência, a fonte que não pode mentir. Ora, aos cerca de 40% das listas nominativas do DANC contém erros. O que você quer dizer? Por exemplo, quando adiciona todos os constituintes que, em tal votação, votaram sim, ou quando contabilizo todos os constituintes que votaram não, o total não bate com o total imprimido no DANC. Então, em que número preciso acreditar? No total do DANC ou no total que eu fiz a partir das listas nominativas do DANC, o qual verifiquei várias vezes? Com que maioria a matéria em votação foi verdadeiramente aceitada ou rejeitada? Será que podemos confiar no DANC? Talvez se trata de constituintes que, uma vez o processo de votação encerrado, pedem à mesa da Constituinte de adicionar seu voto, pois o painel de votação naquele dia não funcionou perfeitamente? Pensei, obviamente, nesta hipótese, mas verifiquei e não é isso. Aliás, tem uma coisa ainda mais curiosa. Nestas listas problemáticas, tem constituintes que, ao acreditar no DANC, votaram não, enquanto, na verdade, votaram sim. E reciprocamente. O DANC diz que eles votaram sim, enquanto, na verdade, votaram não. Existem mesmo constituintes dados como ausentes no DANC, mas que, na realidade, estavam presentes e votaram. De maneira inversa, houveram constituintes votantes no DANC, mas que, naquele dia, não encontrava-se no plenário nem em Brasília. O DANC
no que concerne as votações, não é plenamente confiável. Com frequência, o comportamento dos constituintes não corresponde ao que é imprimido no DANC. E tenho prova indiscutível disso. Não entendo. O DANC é a fonte mais sólida que existe. Não é obra de comentaristas, jornalistas ou militantes. Como é possível que uma publicação oficial contenha tantos erros? E como você pode dizer que, na verdade, tal constituinte votou sim, enquanto o DANC diz que ele votou diferentemente? De onde vem sua certeza, sua informação? Qual é a sua fonte? A minha fonte é isso, a folha de votação. Isto é? É a folha que sai da impressora, ligada ao painel eletrônico de votação do plenário. Esta impressora encontra-se embaixo do longo móvel atrás do qual se sentam os membros da mesa. Concretamente, ela fica perto das poltronas do presidente Ulisses Guimarães e do secretário-geral da mesa, Paulo Afonso. Desde que uma votação é encerrada, essa impressora imprime automaticamente, em forma de listagem, o nome dos votantes e o voto de cada um deles. Ora, ao comparar as listas das folhas de votação com as listas do DANC, aparecem centenas de diferenças. Por exemplo, na votação número 837, não existe uma nem duas diferenças, mas 12 diferenças. Quando eu descobri a frequência destes erros, reagi como você agora. Fiquei estupefato. E uma pergunta surgiu imediatamente na minha cabeça. Você adivinha qual? Acho que sim. Será que o DANC anuncia uma matéria aprovada enquanto a contagem dos votos da folha de votação faz parecer que essa matéria não foi aprovada? Exatamente. Se for o caso, isso significa que a Constituição contém matérias que não foram aprovadas e que, no entanto, são vigentes desde outubro de 88. Sem esquecer a questão simétrica. Será que houveram matérias consideradas rejeitadas pelo DANC, mas que, em função dos dados da folha de votação, foram aprovadas? Se for o caso, artigos da futura Constituição ou pedaços de futuros artigos foram indevidamente descartados. Dito de uma outra maneira, será que a Constituição de 88 corresponde bem ao que foi votado? Então me deixe buscar um cafezinho, volto logo e responderia a sua pergunta.